Apesar de todos os benefícios que a Revolução Industrial trouxe para o desenvolvimento da sociedade humana, ele também trouxe incontáveis malefícios. Entre eles está a questão ambiental, que no início não era levada em consideração, e apesar de hoje em dia também ser por vezes ignorada, as coisas são menos piores do que antigamente. A cidade de Donora, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, teve que passar por uma situação extrema para que finalmente algo fosse feito. Donora era uma cidade basicamente agrícola, localizada a apenas 48 quilômetros de Pittsburgh, entre um vale estreito. Mas em 1902 a cidade mudaria de patamar com a chegada da fábrica de aço Carnegie Steel. Em 1908, a instalação de 12 fornos de produção fez a cidade crescer ainda mais, recebendo um maior volume de tráfego ferroviário. Com isso, várias outras fábricas foram chegando, como a Donora Zinc Works e a American Steel and Wire Plant, e foi então que os problemas começaram para a cidade. Em 1918, a American Steel and Wire Plant pagou sua primeira multa por danos à saúde resultantes da poluição no ar gerada pela fábrica. E durante a década de 1920, a coisa foi só piorando, e fazendeiros da cidade vizinha chamada Webster entraram com uma ação judicial contra as fábricas, acusando-as de causarem destruição de casas, plantações e criação de gado. No dia 27 de outubro de 1948, a cidade de Donora começou a acumular uma neblina estranha. No dia seguinte, pessoas já visitavam o hospital com problemas respiratórios e no dia 30 de outubro, por volta das 2 horas da madrugada, a primeira pessoa perdeu a vida. A cidade de Donora, a esta altura, estava tomada por uma neblina tão densa que mesmo durante o dia a visibilidade estava comprometida. Nos dias que se passaram, outras 19 pessoas perderam a vida e outras milhares ficaram doentes. O número de vítimas só não foi maior, porque durante este período choveu na região, aliviando um pouco a fumaça tóxica. Investigadores locais chegaram a visitar as fábricas para tentar sanar o problema, mas segundo relatos da época, eles foram expulsos pelos executivos das empresas que estavam portando armas. Porém, nas semanas seguintes, conselhos da região pediram ajuda ao governo federal, que resolveu iniciar uma investigação. Foi então que 25 agentes federais foram enviados para as cidades de Donora e Webster e constataram que os moradores, plantações e rebanhos estavam severamente envenenados. Os pulmões das vítimas foi comparado com o de sobreviventes de ataques de gases venenosos. Dos 14 mil habitantes da época, 5 mil tiveram sua saúde afetada. O motivo foi uma névoa de gases tóxicos compostos por metais pesados e partículas finas lançadas pela American Steel and Wire Plant e a Donora Zinc Works. Foi constatado também que uma inversão de temperatura que ocorreu naquela época potencializou o problema da poluição, fazendo com que o gás venenoso ficasse preso no vale onde está localizada as cidades. As empresas, porém, não foram punidas como deveriam, mas este incidente pelo menos motivou a criação da primeira Conferência Nacional sobre Poluição na década de 50 nos Estados Unidos. Também foram criadas as primeiras leis ambientais, mas somente em 1970 o governo americano finalmente ganhou uma agência de proteção ambiental. Obviamente que o caso de Donora ganhou destaque, mas muitas outras cidades americanas também sofreram com o excesso de poluição. E a degradação ambiental, infelizmente, ainda é uma realidade nos dias atuais, porém de maneira mais velada, sem afetar as pessoas diretamente, mas afetando ainda assim suas vidas negativamente de maneira silenciosa e quase imperceptível. E a punição para estas empresas que poluem e destroem o meio ambiente ainda continua extremamente branda ou às vezes até inexistente na esmagadora maioria dos casos, assim como foi em Donora na década de 40. Mas e você, o que acha? Conhecia o caso de Donora Smog? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.